Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre atraso no desenvolvimento da fala. Como notar? Por que, Jéssica, você escolheu esse tema? Na verdade, eu escolhi esse tema para conversar um pouquinho com vocês hoje, porque esse é um dos temas que eu mais recebo como pergunta lá no meu Instagram e até mesmo no WhatsApp. São perguntas frequentes que os papais acabam me enviando, ou porque tem dúvida, ou porque querem saber em que momento eles podem notar alguma dificuldade nesse processo de desenvolvimento da linguagem do seu filho. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E eu quero aproveitar e te convidar para ativar o sininho que está aqui embaixo, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai saber quando esse vídeo vai ser postado, porque vai chegar aí para você a notificação. Já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo e me segue lá no meu Instagram, @fonojéssicaiara. Seu filho ainda não está falando? Você está desconfiado de que ele apresenta algum atraso na fala? Ou não dá para entender nada do que o seu filho diz? Se você, papai e mamãe, já fez essas perguntas, eu vou te explicar o porquê que isso pode estar acontecendo. Melhor, eu vou te explicar como que você pode notar, até para que você tenha noção de que de fato o seu filho está ou não desenvolvendo ou dentro de um processo de atraso de linguagem. Mas antes de te responder essas 3 perguntas, eu quero te falar um pouquinho sobre o que é a linguagem. A linguagem, na verdade, é um conceito amplo de comunicação e a forma que nós, indivíduos, temos de expressar as nossas ideias, as nossas vontades e até mesmo as nossas emoções. E como que eu consigo identificar esse processo de linguagem no meu filho? Antes que aconteça a fala propriamente dita, eu sempre costumo falar que a fala ela é a cereja do bolo, né? Então, para que esse processo de fala ele aconteça, a criança precisa passar por diversas outras etapas. Então, é sobre essas outras etapas que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, antes da criança alcançar essa cereja do bolo, que é a fala, como eu já comentei com vocês, a criança precisa inicialmente o quê? Ela precisa fazer um contato visual, ela precisa olhar aquele emissor que está falando com ela, ela precisa realizar imitações, né? Então, a partir do momento quando você está ali brincando com a criança, você está desenvolvendo alguma ação gestual, e essa ação gestual ela é uma ação simbólica. Como que é isso, Jéssica? Me dê um exemplo. Então vamos lá, eu tô brincando com o meu filho, né? Tô brincando com ele de mexer a comida lá na panelinha. Estou falando pra ele, nossa, estou cozinhando um arroz. Vou colocar leite nesse arroz. Que arroz gostoso, ó. Tá maravilhoso esse arroz. Você quer um pouquinho esse arroz? Então, à medida que eu estou fazendo essa ação do brincar, eu estou o quê? Estou mostrando para ele que eu estou mexendo o arroz, né? Estou colocando leite. Então, estou fazendo a ação gestual e a ação de imitação. Olha que gostoso. Experimenta também para que eu consiga observar ali, lógico, de uma forma involuntária, se ele vai reproduzir essa ação de falar, também tá gostoso, né? Nem que não tenha emissão de palavra propriamente dita, mas vai ter uma ação ali de imitação. Ou até mesmo quando eu tô cantando uma música para ele, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, eu estou fazendo ali algumas ações de imitação e o que eu espero? Que o meu filho também reproduza essas imitações. Então, antes mesmo de anteceder esse processo de fala, a criança ela precisa o quê? Ela precisa ter esse contato visual e ela precisa realizar esse processo de imitação. Após essas etapas, essa criança ela precisa desenvolver o jogo simbólico. O que é isso, Jéssica? O jogo simbólico, ela precisa brincar. Ela precisa realizar ações funcionais para determinados brinquedos, como chutar uma bola, pegar um carrinho, levar esse carrinho para passear, fazer vrum vrum, pegar um avião e levar, reproduzir um voo com esse
avião lá no céu, né? Ela precisa colocar uma bonequinha para tomar banho. Então, dentro desse repertório do brincar, ali eu estou executando várias atividades que vão favorecer o desenvolvimento dessa linguagem na criança. Lógico, concomitante com essa ação do brincar, eu estou ali reproduzindo fala, conversando com a criança, gerando um repertório narrativo para que essa criança vá criando conceitos de tudo aquilo que eu estou ofertando para ela nesse simples ato do brincar. Fica claro isso para vocês, papai? Então, essas etapas que antecedem o processo da fala são extremamente importantes para o processo de desenvolvimento da linguagem, principalmente da linguagem expressiva, a fala propriamente dita. Mas eu tenho certeza que vocês podem estar aí se perguntando, mas Jéssica, mas em que idade o meu filho tem que estar falando? Hoje, nós temos os marcos do desenvolvimento. Por que são chamados marcos do desenvolvimento? Porque eu tenho uma faixa etária, né, de idade, vamos dizer mais ou menos assim, esperado para que essa criança desenvolva os aspectos da linguagem. Lógico que cada criança tem uma aptidão específica para esse desenvolvimento. Umas crianças podem ter uma aptidão mais rápida, outras crianças podem ter uma aptidão um pouco mais lenta, mas essa aptidão, mesmo que seja lenta, ela tem que estar dentro desses marcos de desenvolvimento. E eu vou pontuar aqui para vocês algum desses marcos de desenvolvimento. Lá por volta dos 6 meses a 9 meses de idade, a criança ela começa a emitir as suas primeiras sílabas, que são mamamá, papapá, dadadá. E na grande maioria das vezes, essa emissão dessas sílabas, ora tem significado, ora não tem significado. E aí nós, como papais e mamães, nós precisamos entrar ali, né, com um ajuste, trazendo significado para essas expressões silábicas que essa criança já começa a desenvolver por volta dessa faixa etária. Lá por volta dos 10 e 12 meses de idade, nós já começamos a observar alguns gestos. A criança já começa a se comunicar através de uma linguagem um pouco mais gestual. Ela começa a apontar, ela começa a te pegar, te puxar para determinado local que ela deseja. Ela já começa a mandar tchauzinho com a mão, um pouco mais sem coordenação, né? A mãozinha só faz assim, mas ela já começa a reproduzir. Ela já consegue levar a mãozinha na boca para te mandar um beijo, né? Para reproduzir o gesto de dar beijo. Ela vai te pegando pela mão, né? Te puxando e apontando para determinado objeto que ela quer. Então a gente já começa a observar aí os gestos, e esses gestos, essa comunicação gestual, ela é extremamente importante e ela faz parte daquele desenvolvimento da linguagem. Ela está inserida dentro da pirâmide da linguagem porque ela contribui para o processo de expressão da linguagem expressiva, a fala propriamente dita. E lá por volta dos 13 a 15 meses de idade, a criança, ela não necessariamente ela precisa estar falando com uma fala completamente compreensível, mas ela já vai estar ali brincando com alguns sons da fala, a famosa fala ininteligível. Opa, meu filho fala, mas eu ainda não consigo compreender na íntegra o que ele está falando. Então, nesse período é super normal essa fala ininteligível. E dentro do brincar da criança, o que a gente como pais podemos observar é que dentro desse repertório comunicativo vai estar ali processos que estão gerando uma funcionalidade para o brinquedo. Ela vai pegar o carrinho, na hora que ela pegar o carrinho, ela vai fazer um vrum, 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 e vai começar a conversar ali com o carrinho. Ela vai pegar um boneco, né, e outro boneco e tentar reproduzir uma conversa ali, mesmo que seja de forma ininteligível. Então, a partir dessa faixa etária, a criança já começa ali uma interação maior com esse processo de fala. Ela começa mesmo a brincar com a fala que ela está emitindo. Então, Jéssica,
quando que eu posso esperar que uma criança fale as primeiras palavras? Algumas crianças já começam a fazer esse ensaio ali por volta dos 12 meses de idade, mas o que a gente espera é que esse processo de fala, ele aconteça, fala inteligível, aquela fala que a gente já começa a compreender o que a criança está querendo nos dizer, ali por volta dos 12 meses a 18 meses de idade. E lá por volta dos 2 anos de idade, essa criança ela tem que ter um repertório, um vocabulário por volta de 50 a 100 palavras dentro do contexto dela habitual de processo de fala. E a partir desse momento, que eu até chamo do boom da linguagem, a criança ela começa a expandir o seu vocabulário de uma forma tão rápida, né? Tão gigantesca que a gente não consegue nem ter mais esse controle a nível quantitativo de vocabulário da criança. Eu até não acho legal a gente ficar contando a quantidade de palavras que essa criança produz. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, né, que a fala, para que aconteça esse episódio da fala, precisa acontecer outros episódios. Então a fala ela continua sendo a cereja ali do bolo. O que a gente conseguir de nível de vocabulário para a criança dentro da faixa etária dela vai ser sensacional. Mas pensando dentro dos marcos de desenvolvimento, o que esses marcos nos mostram, né, e nos diz que por volta dos 2 anos de idade, eu preciso ter uma criança que esteja falando entre 50 a 100 vocabulários. E a partir daí entra de fato no boom desse processo de linguagem expressiva. E eu não consigo ter mais controle, né? Porque convém que se cresça ainda mais. E eu não consigo ter mais controle nesse quantitativo de vocabulário dessa criança. Ah, Jéssica, mas tudo isso que você pontuou aí não está acontecendo com meu filho. Quando que eu devo procurar uma ajuda? Se seu filho tem 18 meses ou ainda passou dos 2 anos e não emitiu ainda as primeiras palavras, ou esse vocabulário dele está bem reduzido, algo pode estar errado. Então eu te sugiro que você converse com o pediatra do seu filho e procure uma avaliação especializada, de preferência com um fonoaudiólogo, para que ele realize uma avaliação dos aspectos de desenvolvimento da linguagem e tente dentro dessa avaliação identificar quais são os causadores que podem estar contribuindo para esse atraso no desenvolvimento da linguagem do seu filho. É super comum, papais, a gente escutar que cada criança tem o seu tempo, principalmente de pediatras. Mas é preciso a gente ter muito cuidado, porque um atraso de linguagem que não é identificado de forma precoce, a gente pode perder muito dos aspectos de desenvolvimento da linguagem dessa criança. Porque em vez de a gente ter uma intervenção até inicial, até rápida, a gente vai ter uma intervenção tardia. E esse processo de desenvolvimento da linguagem atrasado, ele vai repercutir em outros fatores na criança, vai repercutir no processo de atraso do desenvolvimento da aquisição fonológica. Então, quanto mais cedo a gente identificar essas dificuldades dentro do desenvolvimento da linguagem da criança e intervir, melhor para a criança, melhor para o desenvolvimento dos nossos filhos. Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo de alguma forma tenha elucidado as suas dúvidas. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui, compartilha com os outros papais, compartilha com os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação.